Fala, galerinha do sétimo ano. Na nossa aula de hoje, a gente vai iniciar aí um novo conteúdo falando sobre as redes, né? Esse conteúdo é referente ao capítulo 2 desse livro 4 de vocês, né? Que vai trazer um pouquinho sobre a questão desse tema, né? O Brasil em redes, tá? E aí, o que que ele vai abordar? O que que ele quer dizer com esse o Brasil em redes? Né? Ele está falando aí da questão do transporte e da comunicação. Por isso que eu chamei aqui, né, de rede de transporte e comunicação. Primeira questão é a gente entender a importância dessas redes, né? Redes no sentido de que há uma conexão, né, entre os diversos meios de transportes, entre os diversos meios de comunicação. Se vocês observarem a primeira imagem que mostra, inclusive no livro de vocês, assim que começa a unidade 2, vocês vão ver que tem bonecos, computadores conectados, né? E uma imagem também do mundo todo ligados, né, por linhas tracejadas. Isso acontece por conta de quê? Por conta do funcionamento dessas redes. As redes de transportes que possibilitam a nossa a rede de transporte e as redes de comunicação, né, que possibilitam essa nossa aproximação. Por isso, elas são elementos de vital importância para o desenvolvimento das sociedades, né? A aproximação, o conhecimento, ele se torna muito mais intenso a partir do momento em que você tem um desenvolvimento nas comunicações e também nas redes de transporte. Bom, falando primeiro da comunicação, né? Aqui esse quadro mostra para a gente um pouquinho da evolução dos meios de comunicação. Então, o ser humano, as sociedades, elas se comunicam historicamente, né? Desde os primórdios. Só que a forma como se comunicava foi se modificando ao longo do tempo, né? Então a gente tem lá no homem primitivo a forma de comunicação há 15 mil anos antes de Cristo era a pintura rupestre, era a forma utilizada para se comunicar, né, entre os seres humanos naquela época. Um pouco mais recente, né, bem mais recente, nós temos o jornal, assim, 59 anos antes de Cristo, né? E aí você já tem uma escrita, você já tem uma comunicação, né, muito mais evoluída. E aí a gente pode ver vários outros elementos que foram sendo incorporados, né, como forma de se comunicar. O telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão, o celular, internet, né? A internet é o boom da comunicação, é o que vai nos permitir, né, uma comunicação extremamente ágil em tempo literalmente real, né? Essa comunicação muito mais facilitada, né? E os meios de transporte também foram sofrendo evolução ao longo dos anos, né? Hoje a gente se locomove com carros movidos a combustão, né? Com combustível que a gente coloca, mas o primeiro meio de transporte utilizado pelo homem foi as pernas, foram as nossas próprias pernas, né? Depois a gente usou os animais, né? Alguns tipos de transporte movido a tração de animal. Depois tivemos, né? Aqui a gente já teve um invento da roda. A roda revolucionou e possibilitou a evolução dos meios de transportes, né? A maior parte dos meios de transporte hoje utilizam rodas, né? Então, é algo que foi fundamental para a evolução desses meios de transporte. Outra coisa que permitiu o desenvolvimento dessas redes, tanto a rede de comunicação quanto a rede de transporte, foram as revoluções industriais, que a gente já comentou quando falou de industrialização brasileira. As revoluções industriais, elas possibilitaram o surgimento
por exemplo, do trem movido a vapor, do automóvel, dos navios também movidos a vapor, né? Do avião, do telefone, do rádio, enfim, diversos inventos que só foram possíveis por conta dessas revoluções industriais e que, inclusive, marcam essas revoluções industriais, né? Então, você tem elementos da primeira revolução industrial, como o automóvel, perdão, como o trem movido a vapor. Você tem da segunda revolução industrial, como o carro, como exemplo. Então, a cada momento em que essa tecnologia vai se desenvolvendo, você tem um, né, avanço na rede de comunicação e de transporte. Falando um pouquinho agora de forma específica das redes de transporte, né? As redes de transporte são caracterizadas como um aparato que auxilia no deslocamento de pessoas e mercadorias. O que isso quer dizer? Que as redes de transportes vão ser fundamentais para o deslocamento, tanto das pessoas, para que a gente saia de um lugar para o outro, quanto para o deslocamento de mercadorias, né? E o desenvolvimento, os avanços que essa rede de transporte veio sofrendo ao longo dos séculos, possibilitou uma maior aproximação, né, entre as pessoas e uma redução nesse deslocamento. Por que a gente fala que antes o mundo era grande, hoje o mundo é pequeno? Porque esses transportes super desenvolvidos de hoje permitiram uma proximidade entre os diferentes lugares do mundo. Antes, se eu quisesse sair daqui para a Europa ou vir da Europa para cá, eu precisava de um navio que demorava 3 meses para chegar, quase 3 meses para chegar aqui. Conforme foi passando o tempo, né, esse tempo de viagem foi reduzindo. Mas hoje eu posso pegar um avião e em algumas horas eu estou na Europa. Né? No mesmo dia eu estou na Europa, ou em algumas horas eu estou no Japão. Então, o tempo de deslocamento reduziu muito, fez com que as distâncias no mundo se tornassem menores, né? E a gente pode dividir os meios de transportes em algumas categorias. Nós temos redes de transportes que são terrestres, que são aquaviárias, que são aéreas, aeroespaciais e dutoviárias. Nós podemos ter esses tipos, né, de meios de transporte. Vamos lá, os meios de transporte terrestres são todos aqueles que vão se locomover pela terra. Além disso, né, são os tipos de transportes mais utilizados no mundo. Então, os transportes terrestres é o que é mais utilizado no mundo. Podem se locomover por propulsão humana, por tração animal, combustão automotiva ou energia elétrica. São algumas das formas pelas quais esse meio de transporte terrestre pode se locomover, né? Além disso, quando a gente fala dos meios de transporte terrestre, a gente pode subdividi-los, subclassificá-los em meios de transporte terrestre rodoviário, ferroviário e metroviário. Né? Vamos ver algumas imagens só para eu falar um pouco deles. Né? Rodoviário. O rodoviário é um meio de transporte muito utilizado, é um dos principais meios de transporte terrestre, né? Principalmente nas cidades, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, no estado do Rio de Janeiro, principalmente, o tipo de transporte terrestre mais utilizado é o rodoviário. A gente tem alguns problemas, né? Porque ele não é o mais indicado para carga, mas infelizmente, a gente pode ver aqui a presença de uns caminhões, né? Infelizmente, ele no Brasil foi priorizado no lugar de outros transportes que poderiam ser mais eficientes para carga, né? Esse transporte seria mais ideal para uma locomoção de curta distância, porém, a gente usa esse meio de transporte para se locomover a longas distâncias e ainda levar mercadoria, escoar mercadoria, tá? Ferroviário são os transportes, né, feitos aí através das ferrovias, dos trens. Então, a gente tem trem de carga e tem trem de passageiro também, tá? O trem, ele é mais indicado para transportes, para viagens,
de médias e longas distâncias, né? E ele é muito bom para levar carga. Seria o transporte ideal para escoar, por exemplo, né, boa parte da produção do Brasil. Porém, o investimento nesse tipo de transporte, ele é mais caro do que o transporte rodoviário. E a gente viu que lá na década de 60, quando o nosso país sofre, né, um grande surto de industrialização no governo do Juscelino Kubitschek, vai haver uma prioridade de investimentos no setor de rodovias, né, no transporte rodoviário, em função da entrada de várias empresas do setor automotivo no nosso país. O transporte metroviário, ele, na verdade, também é um transporte sobre trilhos, ideal para levar passageiros para médias e longas distâncias. Porém, tem essa diferença, né, do ferroviário para o metroviário, porque no caso do metroviário ele circula no subsolo também, né? Ah, professora, mas eu já vi que o metrô passa na superfície. Passa sim, mas ele, né, circula também no subsolo, diferente do ferroviário. Por isso que tem essa subclassificação também, né, do transporte metroviário. Além disso, dos meios de transporte terrestres, que se subdividem em ferroviário, rodoviário e metroviário, nós temos os meios de transporte aquaviários, né? Aqueles que se locomovem pela água, né? E também, assim como o rodoviário, é um dos meios de transporte mais utilizados do mundo, principalmente para transportar mercadoria, né? E podem se locomover por propulsão humana, propulsão do vento e até mesmo por uma combustão automotiva. Esse transporte aquaviário, ele pode ser subclassificado também. A gente pode dividir o transporte aquaviário em transporte marítimo, fluvial e lacustres, né? O transporte marítimo é esse transporte feito em águas oceânicas, principalmente, né? Que pode ser um transporte de mercadoria, carga, né? Como pode ser um transporte também de passageiros nos transatlânticos que circulam, né? Nos mares e oceanos. No caso do transporte fluvial e lacustre, é um transporte que vai acontecer mais em águas continentais, águas fluviais dos rios, né? Então você tem, nesse caso do transporte aquaviário, fluvial ou lacustre, você vai ter muito transporte de passageiro. Ele é muito comum no nosso país, por exemplo, na região norte, aonde o transporte aquaviário vai ser muito utilizado. Transporte aéreo. Transporte aéreo, né, é usado aí por deslocamento de pessoas e mercadorias. É também um dos meios de transportes, né, mais seguro do mundo. Os mais comuns da gente ver são, né, realizados através dos aviões, helicópteros, balões dirigíveis. Como eu falei, ele é um dos meios de transportes mais seguros do mundo, né? Há poucos acidentes com aviões, embora a fatalidade seja muito mais alta, né? No caso do meio de transporte rodoviário, você tem um número muito alto de acidentes. Porém, a fatalidade, ela é um pouco menor pouco não, né? Ela é menor no transporte rodoviário do que no transporte aéreo. Se a gente tiver um acidente com um avião, né, dependendo da situação, é pouco provável que haja sobrevivente. E eles podem se locomover, né? Eles se locomovem por um diferenciamento de gases e temperaturas na atmosfera, né? Ou pelo movimento de hélices e turbinas, como no caso do helicóptero, né? O próprio avião, que tem lá as suas turbinas. Transporte aeroespacial. Esse meio de transporte é o meio de transporte, né, dos veículos espaciais que vão, tripulados ou não, né, serem lançados aí para viajar através do espaço
sideral. Então, as sondas, os satélites, as naves espaciais, né? Os foguetes, são meios de transporte aeroespacial que vão ficar aí, né, circulando nesse espaço sideral. O dutoviário, transporte dutoviário, transporte feito através dos dutos. Esse tipo de transporte ele é muito utilizado para transportar mercadorias químicas, como gás e outros produtos químicos, né? Por ser mais seguro, por ter menos risco de acidente e por poder funcionar 24 horas. Então, você tem um transporte constante desses materiais químicos e de uma forma muito mais segura do que você mandar por caminhão, por exemplo, que pode sofrer um acidente, vazar e causar algum tipo de problema, né? Então, o transporte dutoviário é aquele feito por meio de dutos, de canais, tubulações, condutos, né? Ele serve, como eu falei, principalmente para transportar gases ou substâncias químicas, né? Como, por exemplo, óleo, você pode ter, né? Esses dutos podem ser do tipo oleodutos, gasodutos, minerodutos, aquadutos, ou seja, eles, dependendo do produto, eles vão ter um nome aqui, né? Quando transporta óleo, gás, minério, água. Então, ele é ideal para fazer esse tipo de transporte, por funcionar 24 horas, né? Para um transporte de mercadoria. E falando dos meios de comunicação, né? O que são os meios de comunicação? São todos os instrumentos que a gente utiliza para auxiliar nesse processo comunicacional entre pessoas, entre empresas, entre governos, entre qualquer, né, relação que a gente queira construir na sociedade. Então, todos os instrumentos que permitem essa nossa comunicação fazem parte aí dos meios de comunicação, né? E eles podem ser divididos em dois tipos. Podemos ter os meios de comunicação individuais e os meios de comunicação massivos, né? E também, além disso, além de serem divididos em individuais e maciços, nós podemos classificar tanto os individuais quanto os maciços como meios de comunicação escrito, sonoro, audiovisual, multimídia e hipermídia. Então, eu posso ter um meio individual, um meio de comunicação individual escrito, sonoro, posso ter um meio de comunicação individual, maciço, escrito, sonoro e etc, né? Vai depender do tipo que a gente está falando. Ó, exemplos de meios de comunicação individual, né? Eu tenho aqui carta, é um meio de comunicação individual escrito, né? Mas, professora, a carta não é para alguém ler? Sim, mas veja só que aqui não pode gerar essa confusão. Quando a gente fala meio de comunicação individual, não significa que só você está vendo, mas que um número pequeno de pessoas está tendo acesso àquela comunicação. Então, você pode escrever uma carta para sua família, toda a sua família vai ler. Porém, vai ser um número reduzido de pessoas. Aquela informação, tudo que você colocou na carta, vai ficar restrito àquelas pessoas da sua família que leram, né? O celular, por exemplo, uma troca de mensagem no WhatsApp. Você pode até ter um grupo com 50, 100 pessoas. Porém, vai ficar restrito àquele grupo de pessoas. Quem não está naquele grupo, quem não tem acesso ao seu celular, ao seu número, né, aquele grupo em que você trocou a mensagem, não vai conseguir ter acesso àquela informação. Por isso que é um meio de comunicação individual. Assim como o telefone, né, é um meio de comunicação individual. Você pode fazer uma chamada de vídeo com mais pessoas, você pode botar numa ligação mais pessoas, só que se não estiverem ali, não vão ter acesso, né? É diferente dos meios de comunicação em massa. Um livro, um rádio, a televisão, né? Ele não vai ficar restrito apenas a você e aqueles que você selecionou. Ele vai estar disponível para todos, né? Um meio de comunicação em massa. Então, se você escreve um livro,
todas as pessoas em qualquer lugar do mundo onde aquele livro for publicado vão ter acesso àquela informação, né? É só a gente pensar em grandes best-sellers do mundo, né? Por exemplo, um que eu gosto muito, Harry Potter. Todas as pessoas do mundo têm acesso ao livro do Harry Potter, então todo mundo sabe aquelas informações. E a gente pode continuar no mesmo exemplo para a televisão, né? O filme do Harry Potter passa na televisão, então todo mundo tem acesso àquela informação. Uma notícia, um registro histórico que fique num livro. Tudo isso vai ficar para que várias pessoas, não apenas algumas selecionadas, tenham acesso. Então, é um meio de comunicação, né, em massa, que pode ser um meio de comunicação em massa escrito, né, pode ser um meio de comunicação em massa audiovisual, né, que você consegue ver o áudio, você consegue ver e também ouvir o áudio, né? Temos esses tipos aí, né? E esses avanços, será que mudaram alguma coisa? Será que eles causaram mudança? Todos esses avanços no meio de comunicação e de transporte? Sem dúvida, eles proporcionaram para a gente um mundo, né, completamente interligado. A gente consegue se conectar com diversos lugares do mundo pelos avanços do meio de comunicação, pelos avanços dos meios de transporte, né? Então, houve uma aproximação desse mundo, deixando ele interligado. Ok? Gente, eu agradeço aqui vocês chegarem até o final da aula. Não vou deixar exercício hoje para vocês, mas estou disponível para qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, ok? Podem me procurar, que com prazer eu vou tirar a dúvida de vocês. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.